Gente, sabe que dia é hoje? Acho que hoje é dia 5 de maio, né? Por quê? O que tem a ver dia 5 de maio? Foi o início da Revolução Francesa. Sério? Nossa, que interessante. Conta mais sobre o assunto. Dando início à idade contemporânea. Que assim operou vários movimentos. Que aquele movimento da Inconfidência Mineira. Ah, é mesmo. Eu tava lendo sobre o assunto da Revolução Francesa, que foi no final do século XVIII, que foi do ano de 1789 a 1799. Que durou 10 anos, né? Isso E aí. não podemos falar da Revolução Francesa sem falar do Antigo Regime, né? E nem das influências das classes sociais, né? Que foi na Idade Moderna, que a França vivia um regime absolutista, ou seja, a monarquia absoluta, que era o rei com poder centralizado na mão. Ele tinha o poder legislativo, executivo e judiciário. Então as leis que ele colocava no país era o que ele queria, ninguém poderia se meter, porque era o poder absoluto, era dele, entendeu? E também tem outra coisa que eu lembro que eu pesquisei, que os trabalhadores tinham que pagar tributos ao rei, ao clero, à nobreza. É, porque tinha uma classe social, que era o clero, os nobres e os camponeses. Para vocês verem como era injusto, 0,5% da população francesa era constituído pelo clero e 1,5% da população era constituído pela nobreza. E o resto da população, que era muito grande, era constituída pelos trabalhadores e a burguesia e os camponeses. E a população cresceu tanto que o rei já não tinha mais condições financeiras de bancar os alimentos das pessoas. Verdade. A crise foi realmente financeira, econômica e realmente estrutural, porque eles não sabiam administrar aquele dinheiro todo, né? A riqueza era mal distribuída, assim havendo pouca produção agrícola, né? Isso. Para as pessoas. Isso, porque 80% da economia do país era voltado para a agricultura. Então, com a onda de frio que chegou e o aumento da população, isso foi enfraquecendo muito e a queda do absolutismo foi acontecendo aí. Com isso, o rei Luís XVI, percebendo isso, convocou o clero e a nobreza para que eles contribuíssem com o imposto. Só que ele foi impedido deles contribuírem com o imposto, sendo que eles não percebiam que o seu privilégio vinha todo do absolutismo. E com a queda do absolutismo, eles não iam ter esse privilégio que eles estavam tendo antes, entendeu? Estava no movimento de escassez, né? Isso. Que a produção agrícola é realmente insuficiente para o crescimento de 9 a 8 milhões de pessoas, né? Isso, e o ouro também do país estava escasso. E as pessoas que começaram a notar isso, os nobres notáveis que estavam notando isso, eles começaram a pedir ajuda à burguesia contra o poder real, gerando assim a revolução dos notáveis, das pessoas que estavam notando tudo aquilo que estava acontecendo. A revolta foi mesmo por causa da fome, né? Isso. É revoltante. Então, isso gerou vários movimentos, né? Isso foi muito importante, porque a partir da Revolução Francesa, dentro da Revolução, gerou os movimentos, como a Inconfidência Mineira que eu falei, e também os 4 períodos, que foi a Assembleia Constituinte, a Assembleia Legislativa, o Diretório e a Convenção. E a Revolução Francesa foi muito importante naquela época, porque ela gerou o fim do absolutismo e os nobres, a nobreza, perdeu o direito, perdeu o privilégio.